Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, sou trabalhadora do Grupo Jovem Luiz Sérgio. Estou aqui para nós estudarmos o Livro dos Espíritos hoje. Vamos iniciar com uma pequena prece. Querido e amado Mestre Jesus, seja conosco, nos protegendo, nos amparando, auxiliando no nosso dia a dia, iluminando os nossos caminhos, nos auxiliando também que possamos tomar as melhores decisões. Seja com cada um de nós, seja com cada jovem da Casa do Caminho, cada trabalhador, seja com a nossa humanidade, Senhor. Que seja sempre em nome de Maria de Nazaré, em nome de Luiz Sérgio, nosso amigo, nosso companheiro, em nome de Jesus e, acima de tudo, em nome de Deus, que iniciamos o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. E hoje o nosso estudo é sobre o Livro dos Espíritos, parte 4, capítulo 1, tá? E a gente vai fazer, como sempre, um apanhado, tá bom? Não vou ler pergunta por pergunta. Inicia na 920. Então, se vocês tiverem o Livro dos Espíritos aí, quiserem ler exatamente o que está escrito lá, façam isso, que é muito importante. Se trata das penas e gozos terrestres, ou seja, das alegrias e das tristezas que existem no nosso planeta. Gente, vocês já estão no estágio de estudo, no estágio de entendimento, que a gente já pode jogar mais limpo um pouquinho, né? A gente está vivendo num momento de muita dificuldade, num momento de muita doença emocional, muita frustração, muita cobrança. E aí eu trouxe para vocês o que é o significado de felicidade no dicionário. E vocês podem ver aí por esse slide que lá embaixo explica que é um estado, é um momento que você não tem sofrimento. Então, pela definição, a gente já consegue entender que a gente não vai viver em estado de felicidade durante toda a nossa vida, durante um ano, durante uma semana, nem mesmo, por vezes, durante um dia inteiro. Então, a boa notícia, ela vem daqui a pouquinho, tá? Mas a má notícia é que a gente ainda não tem condições emocionais, condições físicas, condições evolutivas de aproveitarmos a felicidade por momentos duradouros, por tempos maiores. Então, aqui na Terra, nesse planeta, da maneira como ele está, nós ainda não temos a possibilidade de vivermos felizes o tempo inteiro. Mas a boa notícia é que a lei é de progresso, né, gente? E a gente já estudou isso muito. E por ser de progresso, a gente vai caminhar em frente. A gente vai alcançar melhores entendimentos, a gente vai conseguir compreender quem somos, o que queremos, vamos conseguir fazer melhores escolhas e aí sim vamos ter mais momentos de felicidade, vamos estar em estado de felicidade, porque nós vamos entender realmente que o que nós somos, os títulos que nós temos, a posição, o rosto, né, o nome e o que nós somos, na verdade, como pessoa, são coisas diferentes. Então, o que nós somos aqui externamente não é o que nós somos internamente. Então, os nossos pensamentos, o nosso sentimento, isso vale muito mais do que o que a gente aparenta. E a gente tem que saber diferenciar isso, para que a gente não confunda as razões pelas quais a gente acha que é feliz ou a gente busca a felicidade, né? Então, o que é importante? Criarmos nossas próprias experiências de vida, para que a gente tire dali nossa razão para sermos felizes. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente observa a vida do ator tal, da cantora tal, do vizinho do lado, né, da pessoa que a gente acha que vive bem. Mas será que ela vive bem? Ou será que esse bem que ela vive
bom para mim? Então, quando nós criamos as nossas próprias experiências, quando nós entendemos o que nos move, né, o movimento que nós temos que fazer para estarmos satisfeitos, felizes, a gente descobre nosso sentido. Nós fazemos a nossa própria história. E à medida que a gente vai permitindo que a nossa realidade ela faça parte mesmo do nosso dia a dia, que a gente não foge das nossas responsabilidades, que a gente não foge de buscar as nossas conquistas, que a gente para de só querer que aquilo chegue até nós de uma forma como um conto de fadas, a gente consegue alcançar uma realização. Como, por exemplo, se a gente tem que trabalhar muito, estudar muito, mas ao final desse trajeto, o objetivo é conquistar uma profissão, quando a gente chega lá, olha, que legal, a gente é feliz, porque a gente conseguiu, conquistou, trabalhou, se esforçou. Então, os objetivos, pautar a nossa felicidade em objetivos nossos, né, construtivos, isso vai afastar a gente de frustrações, de tristezas, né? É degrau por degrau, né? Não é milagroso, né? Ter a felicidade, ela vai chegar, mas ela pode chegar em situações passageiras. A gente não tem que achar que, porque hoje o dia não está tão legal assim, eu não consegui executar tudo que eu queria, né? A gente vai ficar infeliz pela semana inteira. Não é para ser assim, né? A gente tem que aprender a esperar. Tem que aprender o não. Tem que aprender que nem tudo é na hora que a gente quer, no momento que a gente quer. Porque se a gente fizer isso, além da ditadura que a gente vai causar, né, com os demais que estão ao nosso redor, nós mesmos vamos querer sempre mais, sempre mais, sempre mais e nunca vamos estar satisfeitos. E da mesma maneira não vai haver felicidade. Então, gente, uma receitinha, né? Como se houvesse, mas uma receitinha é a gente praticar as leis de Deus. Isso vai garantir que a gente consiga extrair o máximo da felicidade que essa existência possa nos garantir. O homem, o ser humano, ele é artesão. Artesão, achei isso muito bonito. Da própria felicidade ou também da própria infelicidade. O artesão, ele não trabalha com as mãos. O artesão, ele mesmo faz. Então, gente, que a gente saiba, né? Esse quadrinho aí, depois vocês leem com calma. Não dá para destrinchar item por item. Mas saibam, somos responsáveis por nós mesmos e pelas nossas realizações. E quanto mais responsáveis nós formos, mais satisfeitos nós vamos nos sentir. Não é o contrário. Não é caindo do céu, não é culpando os outros pelas nossas falhas, né? Não é achando que a gente é dono da verdade e o restante que se dane ou que se adeque à nossa realidade, que a gente vai conseguir que tudo seja como a gente quer. Se fosse dessa maneira, os astros, as pessoas com muita grana, os reis, os príncipes, os sheiks, eles não seriam infelizes. E se vocês forem observar, forem ler um pouquinho sobre esse tema, existe um alto grau de desistência encarnatória nessas pessoas que têm muitos recursos. Porque eles chegam num grau de saturação. Eles têm tudo que a encarnação pode dar, eles têm tudo que a vida pode proporcionar, mas estão vazios por dentro. E essas pessoas, às vezes, no fundo, que conseguem executar uma atividade social, né, que conseguem ter amizades verdadeiras, uma, duas, o próprio núcleo familiar, mas coisas verdadeiras, coisas com quem você pode contar, sim. Sabem que naquele momento de dificuldade vão ter com quem dividir, não é necessário passar pela dificuldade sozinho. Agora, meninos, vocês vão ver um vídeo muito bonito,
E espero que ao final desse vídeo vocês reflitam bastante, tá bom? Ubuntu. Um antropólogo estudava os costumes de uma tribo africana enquanto esperava pelo voo de volta para casa. Decidiu propor uma brincadeira para as crianças da aldeia. Comprou uma quantidade de doces, colocou tudo num cesto e colocou debaixo de uma árvore. Chamou as crianças e combinou que quando ele dissesse já, elas deveriam correr até o cesto. Quem chegasse primeiro ganharia o cesto com todos os doces. As crianças se posicionaram na linha demarcada e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse já, todas as crianças deram as mãos e saíram correndo ao cesto. Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e comeram felizes. Curioso, perguntou por que todas correram juntas se só uma poderia ficar com tudo que havia no cesto e assim ganhar muito mais doces. Elas simplesmente responderam: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Ubuntu na língua da tribo significa: sou quem sou porque somos todos nós. Preste atenção ao detalhe, porque somos, não pelo que temos. Seja a criança que precisa da proteção dos pais, quando é preciso de um casal para formar uma família, o aluno que necessita da orientação dos professores, e os pais que precisam dos cuidados de seus filhos. Ser Ubuntu é ter a consciência que é impossível viver no mundo sozinho e ser feliz. Olhe para o lado. Ubuntu para você. Muito legal, não é? E com esse vídeo eu termino essa etapa do estudo que fala sobre felicidade. Um astral lá em cima, hein? Um astral lá em cima. Mas a gente sabe que o Livro dos Espíritos ele é um roteiro de ensinamento. E agora a gente vai falar bem brevemente, mas vai falar um pouquinho sobre a perda de pessoas amadas, né? Quem já perdeu alguém, um ente querido, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um amigo querido, sabe que é meio assim que a gente se sente, ó. A gente se sente vazio, a gente se sente sozinho, abandonado. Muitas pessoas colocam em dúvida o que Deus quer delas, se Deus as ama. E a gente que estuda, né, um pouquinho, que acha que estuda um pouquinho a doutrina espírita, a gente se sente fortalecido nesses momentos, porque a gente entende que a vida é eterna, que a nossa vida ela não acaba, que nós mudamos de forma, mas nós muito provavelmente nos reencontraremos, mas que seja feita a vontade de Deus, gente. Demora um pouco, às vezes é duro, é bruto, acontece de uma forma repentina essa separação, né? Para a gente que está encarnado não entendemos muito bem, mas é importante que a gente se ligue, se reconecte a Deus nesse momento, peça forças, prece para quem desencarnou e para nós mesmos, para prosseguirmos o nosso caminho. Eu tirei de um estudo esses pequenos passos que podem ser úteis para vocês, para alguém que vocês conhecem, como um guiazinho de superação nesse momento do luto. E primeiro, afastar os arrependimentos. Muitas pessoas se separam no desencarne de uma forma violenta, ou numa briga, né? Ou quando estão brigadas e aí ficam, mas se eu tivesse falado aquilo, se eu tivesse dito aquilo, se eu tivesse perdoado, e entram num processo de culpa doentio, mais doentio ainda, né? E isso não tem uma finalidade, porque por enquanto vocês não vão poder resolver essa dívida, né? É importante então elevar o pensamento a Deus e que esse arrependimento chegue a Deus em forma de prece, em forma de boa ação, em forma de calma e paz, para que você e essa pessoa tenham paz,
tá bom? O segundo processo é vivenciar o luto. E junto com ele, não sofrer sozinho. O que é isso? Chorar se precisar chorar. Sofrer o tempo necessário, não para sempre. Sofrer o tempo necessário. Né? De vez em quando sentir falta, chorar. Ter um ombro amigo para passar a mão na sua cabeça, para estar com você ali. Né? Se reconectar com você mesmo, porque às vezes essa pessoa que partiu era uma peça chave ali na estrutura da sua família, do seu núcleo de amizade, e você vai precisar fazer coisas que você não fazia antes, então botar a cabeça no lugar, você é capaz, nada acontece arbitrariamente, tudo no momento correto, então você é capaz. Olhe para o futuro, se veja capaz, né? E se preciso for, escreva uma carta de adeus, falando tudo isso nessa carta, se você se sentir envergonhado, ou se você não tiver recursos para fazer uma terapia, ou se você achar que a outra pessoa vai te julgar e você quiser fazer isso sozinho, faça uma carta de adeus, se despeça, deixe ir. E aí, essa transição ela vai acontecer. Para mim, meninos e meninas, tem 1 ano e meio que minha mãe faleceu. E todo dia eu lembro. E eu faço prece, eu faço meu culto no lar. E eu substituo minha mãe em algumas coisas que foram necessárias. E hoje eu entendo muito melhor a minha mãe do que quando ela estava encarnada aqui comigo. Então, tudo tem o seu momento. Tá bem? Espero que vocês fiquem bem, que vocês consigam respirar melhor. As coisas já estão voltando mais ao normal. Então, estejam certos que estamos com o pensamento em vocês, que esses vídeos são feitos pensando em vocês e nas possíveis dificuldades que vocês possam estar passando. Fiquem com Deus. Vamos fazer uma pequena prece de encerramento. Querido e amado Mestre Jesus, seja conosco, fortaleça e ampare a cada jovem, nos guie na direção do bem, nos proteja, seja o nosso modelo e guia, Jesus, para que possamos seguir os teus passos e assim alcançarmos o quanto antes maiores momentos de felicidade. Que seja sempre em teu nome, Jesus, em nome de Deus, acima de tudo, que terminamos essa prece e o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Obrigada, meninas. Fiquem com Deus.